Tenha decência. Então, Posso vamos lá, falar? agora é o Nando, vamos lá. Quando o Nelson Teich chegou para o senhor Jair Bolsonaro com um plano não de isolamento vertical, nem de horizontal, nem de nada, um isolamento que fosse inteligente, Jair Bolsonaro simplesmente tirou ele do Ministério da Saúde porque ele não concordava com cloroquina, que é algo que vocês vieram divulgando desde sempre. Desde sempre. Vocês apostaram em cloroquina, vocês apostaram em ivermectina. Deu certo. Vocês... Peraí. Foi mal. Vocês apostaram cloroquina, ivermectina, nebulização, ozônio, beleza? E quando o Nelson Teich chega com um plano de isolamento inteligente pro Jair Bolsonaro, ele manda ele embora porque ele não apoiava a cloroquina do cara. Como que era esse isolamento inteligente? Uma pergunta no meio. Como era esse isolamento inteligente? Era você entender qual tipo de município e qual tipo de sistema de saúde entraria em colapso e aí fazer esse isolamento. E era um dos mais avançados do mundo, certo? Jair Bolsonaro mandou ele embora. Entrou o Pazuello. E nós vimos o completo desastre. Ou seja, Jair Bolsonaro não conseguiu cuidar nem da economia e nem mesmo da vida das pessoas. Então o que você diz, cara, não dá é o pra seguinte... Não interromper. Não, beleza, mas é que calma você aí, guarda o que você tá calma aí. falando aí, depois você lembra e fala tudo de uma vez. Beleza, calma aí. Exatamente. Então o que você teve de infraestrutura, cara, do Brasil? Não, eu lembro. Tá. O que você teve de cuidar da economia? A economia a gente vê depois. Você teve Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. Ok? Então você teve Jair Bolsonaro... Qualquer um pode pesquisar em casa. Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. O aporte em infraestrutura foi o menor de todos os tempos. Não foi. Certo? Se ele continuar seguindo essa meta, procurem aí em casa, pessoal. É mentira. O maior plano de infraestrutura da história da humanidade é Cara, agora. não. É assim. Você tá... Mano, tá aqui. Pesquisem aí. Fundação Getúlio Vargas. Se dobrar os aportes, país só se moderniza em 2044 nesse nível de investimento. Vocês podem pesquisar aí em casa, cara. Então, assim, Nicolas, você pode chegar aqui e falar que o governo Bolsonaro é maravilhoso e tudo Não mais. falei isso. Cara, e que ele viu a economia. Tá aqui, ó, o Pronamp, cara. O Pronamp conseguiu, no momento em que as pequenas e médias empresas precisavam de grana, conseguiu colocar só 5% do crédito disponível. Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Ele pediu pra alguém ficar dentro de casa? Ele fez muito pior do que isso, cara. Tem algo pior do que você posso parar falar de ou não? sustentar? Não, peraí, deixa aí. Posso falar ou não? Mas bota um tempo aí então. Tá Ele falando fez tem 2 minutos e meio. Ele fez muito pior do que isso. É Você falou muito mais, cara. Alguém, tirar o trabalho de... O que é pior do que tirar o trabalho de alguém, só não? só deixa ele terminar e você vai ter... Ele fez muito pior do que isso, cara. Muito pior, tá. Ele não só não viu nada da economia, como a reforma tributária que ele colocou é pífia, a reforma administrativa é pífia. Ele tá, inclusive, cara, querendo estourar o teto de gastos agora, para pedalar fiscalmente, para aumentar o salário de servidores. Ele baixou os juros de maneira artificial. Cada declaração que o cara deu, a bolsa no dia seguinte perdeu 250 bilhões em valor de mercado. E aí tu tá falando, bicho, que o cara fez uma excelente gestão do negócio só porque ele fazia uma motociata e cada um de nós tinha que pagar 3,6 bilhões de reais, milhões de reais, perdão, 3,6 milhões para cada motociata que o cara ia fazer. Terminou, então é o seguinte, cara. Então, não, calma aí, cara. Não, calma aí. Tô à vontade aqui, ué. Então é o seguinte, ó lá. Após fracasso, governo reduz exigência para estabilidade de emprego em programa de crédito. O Pronamp foi um programa, para quem está querendo entender, o Pronamp serve para emprestar dinheiros para pequenas e médias empresas. Só 5% do valor chegou nessas empresas. E esse valor entrou de novo no fundo dos bancos e foi reemprestado para o governo a juros da taxa Selic. Vocês viram a moeda brasileira, a que mais se desvalorizou. O PIB do Brasil, o menor de todos. A inflação do Brasil é a segunda maior do mundo, cara. E o cara tá falando que o cara é um herói. Eu não falei isso.
E o cara tá falando que Isso o cara é é bom mentiroso. e que o cara não O erra. cara é bom, agora sim, o cara é bom, o cara é muito bom. Então vamos lá, galera. Terminou? Vai, pode falar. Terminou? Olha Vamos só, lá, Nico. emendas discricionárias. Terminou, terminou, não terminou? Calma aí, só um instantinho. Ah, entendi, mais um Beleza, instantinho. Aí você vai. Pode ficar à vontade. Tá bom. Vai lá. Calma. Beleza. Não, mas depois você vai ter Não, tempo. eu falei na moral, pode Beleza. ficar à vontade mesmo, velho. Beleza. Eu não tô xingando, não. Ok. Vai lá. Pode ficar tranquilo. aí, Emendas meu irmão. discricionárias, emendas parlamentares, o recorde de emenda, orçamento secreto, Orçamento secreto é mentira. tratolão, pelo próprio TCU. O próprio TCU, viu? Essas máquinas agrícolas estão super faturadas. Mano, eu tô decepcionado, cara. Você virou um Kim Kataguiri, o que tipo, da Deep Web. E aí o que acontece? Isso não vai terminar nunca. Beleza, cara, beleza. Você vai lacrar. Não vou lacrar, não, vou falar a verdade. Você vai imitar pra Falar a sua, verdade. pra sua plateia. Minha base não pode. Eu só aceitei esse Ok, debate, sabe ok. por quê? Porque eu tenho certeza que ninguém do meu lado vai ir pro lado do Landolode. Agora, pode ter alguém que tem um mínimo de honestidade que venha pro meu lado. Agora, uma pergunta: o Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Você quer dizer que ele fez bem pior. O que é pior do que alguém tirar o seu sustento? Você não sabe a realidade do Brasil, não, cara. Você já entrou em alguma favela na sua vida? Você Já. Já entrei sim, eu dava aula em top. favela, Então, excelente, que bom, inclusive, tá, que bom. cara? Mas é o Agora, seguinte- você vai perceber o seguinte, Aham. que todas essas questões econômicas aqui e tal, tudo mais, quem tava falando era ele. Inclusive o Mandetinha, que tá aí junto com a sua galerinha, falou lá, presidente fez uma decisão acertada. De fato, não tá aí com fica em casa porque a economia é importante para a Ou seja, quem estava preocupado com a economia de fato era o Bolsonaro agora. Quem comandou a pandemia durante todo esse tempo foram os governadores e os prefeitos. Agora você quer colocar a derrocada da economia em cima das costas do presidente? Ah, me poupe. Presta atenção.